Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 51º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de Êxodo, capítulo 22 e capítulo 23, o livro do profeta Daniel, capítulo 7 e o livro de Apocalipse, capítulo 10. Tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, assim nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra na leitura da Bíblia no dia de hoje. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Incentivar os nossos familiares a lerem a Bíblia. A nossa comunidade, em nossos grupos do WhatsApp. Estudar, orar. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Leis a respeito da propriedade. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: "Isto é meu", a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição.
Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso, e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá que pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas, e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre. É a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Justiça e misericórdia. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Deveres dos juízes. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. O 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. As 3 festas. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim.
Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem às costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 22, compreensão do versículo 3. Esta lei faz uma distinção entre o ladrão da noite e o ladrão do dia. À luz do dia, o dono poderia identificar o ladrão, que invadiu seu aprisco e até pedir ajuda aos seus vizinhos para dominá-lo. Matar o ladrão do dia seria uma atitude desnecessária de vingança, mas à noite, o dono talvez não fosse capaz de identificar o intruso, nem saber se estava armado. Portanto, nestas circunstâncias, sua vida podia estar em perigo, até porque seria mais difícil obter ajuda. Compreendendo o versículo 6, era perfeitamente justo que quem causasse o incêndio compensasse as pessoas que sofreram a perda de seus grãos. Às vezes traduzida por pagar e fazer restituição, a palavra restituir, usada 6 vezes no capítulo 22, versículos 1, 3 a 6 e 12,
é uma tradução da palavra hebraica shalom, que significa compensar, completar, e está relacionada à conhecida palavra hebraica shalom, paz, saúde. É preciso mais do que uma confissão de culpa para que um transgressor acerte a situação que causou. Também é preciso esforço de sua parte para compensar as pessoas a quem prejudicou. Só então o tecido rasgado dos relacionamentos pode ser remendado e a sociedade compensada. Exposição bíblica dos versículos 21 a 27. Essas leis limitam a tendência humana ao egoísmo. Elas exortam os judeus a serem generosos com vários tipos de pessoas: o estranho, o estrangeiro, as viúvas, os órfãos e os pobres em geral. Os judeus foram estrangeiros no Egito e, por muitos anos, foram tratados com bondade. Viúvas e órfãos são objeto de preocupação especial do Senhor. E eu finalizo a compreensão do capítulo 22, compreendendo o versículo 28. Israel foi advertido de não insultar qualquer autoridade legítima. Os israelitas poderiam blasfemar contra Deus com os lábios, mas também o faziam ao desprezar as leis que o Senhor lhes dera para o seu bem, especialmente as que estavam relacionadas à generosidade para com os outros. Versículos 21 a 27. Blasfemar contra Deus era um pecado capital, referência Levítico 24, versículos 10 a 16, e era contra a lei falar mal de um governante, referência Provérbios 24, versículos 21 a 22 e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Deus tem estabelecido o governo humano, Romanos 13, e ainda que não respeitemos a pessoa que exerce autoridade, devemos respeitar o cargo que ela ocupa. Capítulo 23 e a sua compreensão. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Esta é uma extensão do novo mandamento. Capítulo 20, versículo 16. Uma advertência para que o povo de Deus não endosse a falsidade nem promova a injustiça por causa do que a multidão está fazendo. Referência a Levítico 19, versículos 15 a 16, Deuteronômio 22, versículos 13 a 19. O povo de Deus também não deve se deixar influenciar pela riqueza ou pobreza do acusado, nem pelos subornos que as pessoas oferecem para contar com seu apoio. Referência Êxodo 16, versículos 18 a 20, Isaías 1, versículo 23 e Miqueias 3, versículo 11. Condenar um inocente para obter ganho pessoal é tornar-se culpado diante de Deus e o Senhor não absolve o culpado. Êxodo 23, versículo 7. Contudo, Moisés também fez o povo se lembrar de ser generoso para com os seus inimigos e até mesmo com os animais dos inimigos. Nossa bondade deve ser consequência de nossa obediência às leis, mas também de nossa prática do amor. Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Quando o povo estivesse estabelecido em sua terra, os homens deveriam se reunir para adorar a Deus 3 vezes por ano: na festa da Páscoa e dos pães sem fermento, na festa da colheita Pentecostes e na festa do encerramento da colheita ou dos tabernáculos, conforme Levítico 23, para conhecer o calendário religioso judaico. Os homens normalmente compareciam a essas festas acompanhados de suas famílias, conforme 1 Samuel, capítulo 1 e Lucas 2, versículo 40. Compreendendo o versículo 19, a expressão "não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe" é repetida em Êxodo 34, versículo 26 e em Deuteronômio 14, versículo 21. O cabrito era o alimento preferido do povo judeu e cozinhá-lo no leite servia para melhorar o sabor da carne. Contudo, usar o leite da mãe para cozinhar nele seus filhotes revelava uma atitude do coração que poderia levar a todos os tipos de pecados e, além disso, fazia um paralelo com a atitude examinada na primeira parte do versículo que incentiva as pessoas a trazerem ao Senhor o melhor da primeira colheita. Compreendendo o versículo 20, o anjo aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o anjo da aliança.
Só Ele pode perdoar pecados e somente nele está o maravilhoso nome do Senhor. Deus havia preparado um lugar para o seu povo na terra. Capítulo 23, versículo 20. Assim como Jesus está preparando um lugar para o seu povo no céu. João 14, versículos 1 a 6. Se ele seguisse o Senhor, ele supriria todas as suas necessidades e derrotaria todos os seus inimigos. E finalizando a leitura no capítulo 23, trago o capítulo 32 e a sua compreensão. Mais uma vez o Senhor advertiu os israelitas sobre o pecado da idolatria, proibindo-lhes a adoração aos falsos deuses das nações circunvizinhas, povos que eles derrotariam. Caso se dedicassem totalmente ao Senhor, ele iria adiante de Israel, confundiria seus inimigos e lhes permitiria conquistar a terra. Na verdade, o terror de Deus foi adiante de Israel e enfraqueceu o ânimo daqueles povos. Referência capítulo 15, versículo 16 e Josué 2, versículo 11. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. A visão de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem.
O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 7. Nesta visão, Daniel aprendeu coisas sobre 6 reinos diferentes, dentre eles 4 deste mundo, o de Satanás e, por último, o reino do Messias. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Deus se comunicava com Daniel enquanto ele dormia, dando-lhe visões inquietantes em um sonho. Versículos 1 e 2 e 15. Durante esta visão, Daniel também fez parte do evento porque pôde se aproximar de um anjo e pedir uma interpretação. Versículo 16. Daniel não explicou como podia estar na cama, dormindo e, ainda assim, ser capaz de falar com um anjo em pé diante do trono de Deus. Talvez porque, como Paulo, ele não soubesse se estava no corpo ou fora dele. Referência: capítulo 8, versículo 2 e 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 3. Compreendendo o versículo 2, o mar agitado é uma imagem bíblica frequente para as nações do mundo. Assim como o oceano às vezes é tempestuoso, as nações podem estar em confusão ou mesmo em guerra. Assim como as ondas e as correntezas do oceano são imprevisíveis, o curso da história mundial está além da capacidade humana de ser traçado ou previsto. Compreendendo o versículo 5, o urso com 3 costelas na boca
simbolizava o império dos Medos e dos Persas que derrotou a Babilônia. Capítulo 5. E faz um paralelo com os braços e o peito de prata da grande imagem. O urso foi erguido por um de seus lados porque os persas eram mais fortes que os medos. Na visão posterior do carneiro com 2 chifres, o maior representava os persas. Os intérpretes não concordam sobre o significado das 3 costelas que o urso carregava na boca. A melhor explicação é que elas representam a Líbia, o Egito e a Babilônia, nações que os medos e os persas conquistaram. Podia-se dizer que os exércitos do Império Medo-Persa, na verdade, comiam a carne enquanto atravessavam os campos de batalha. Compreendendo o versículo 6, o leopardo, com 4 asas, representava Alexandre, o Grande, e as rápidas conquistas de seu exército, resultando na incrível expansão do reino da Grécia. Este animal foi identificado com o número 4 cabeças e 4 chifres. A morte prematura de Alexandre em 323 a.C. deixou-o sem sucessor e seu reino foi dividido em 4 partes, cabendo cada uma a um de seus líderes. A Palestina e o Egito foram para Ptolomeu I, a Síria foi governada por Seleuco I, a Trácia e a Ásia Menor foram designadas a Lisímaco, e a Macedônia e a Grécia passaram a ser governadas por Antípater e Cassandro. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Os 4 reinos representados pelos 4 animais já vieram e se foram. No entanto, o versículo 12 indica que cada reino ainda existe de alguma forma dentro do reino subsequente que o comeu. Mas Daniel viu em sua visão algo que não havia sido revelado a Nabucodonosor. O último reino humano na terra seria terrível, diferente de qualquer um dos anteriores, e até declararia guerra a Deus. Este é o reino do Anticristo, descrito nos capítulos 13 a 19 de Apocalipse. Um reino maligno que será destruído quando Jesus retornar à terra, conforme Daniel 7, versículos 11 a 12, capítulo 21 a 26. Compreendendo o versículo 8, o chifre pequeno representa o último governante do mundo, o homem chamado Anticristo. O prefixo grego anti pode significar contra, e em vez de. O último governante do mundo será tanto um Cristo fingido como um inimigo que se opõe ao Senhor. A menção de seus olhos sugere que ele terá notável conhecimento e habilidade para planejar suas façanhas. Ele também será um homem exímio no uso das palavras, capaz de se promover para que as pessoas o sigam. Ele também blasfemará contra Deus e, por fim, convencerá o mundo incrédulo de que ele é Deus. Esse Deus minúsculo, tá? 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. O anticristo se tornará o governante do mundo e controlará não apenas a economia e a religião, mas também tentará modificar os tempos e as leis. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Um ancião é um nome de Deus que enfatiza sua eternidade. Ele é o Senhor que existiu desde a eternidade, planejou todas as coisas e está cumprindo o seu plano. A descrição de Deus aqui não deve ser tomada ao pé da letra, porque o Senhor não tem um corpo, não usa roupas, nem tem cabelos brancos. Tais descrições simbolizam sua natureza e caráter. Ele é eterno, santo e soberano. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. Filho de homem é um título conhecido de nosso Senhor Jesus, usado 82 vezes nos evangelhos, muitas vezes pelo próprio Cristo. A expressão nuvens dos céus nos lembra a promessa de Cristo de voltar em glória e reinar sobre a terra. O Filho do Homem é apresentado diante do trono do Pai e recebe o controle sobre todas as nações, um domínio eterno que jamais passará.
Exposição bíblica dos versículos 21 a 23, incluindo o versículo 25. Os santos são mencionados nos versículos 18, 21, 22, 25 e 27, e se referem ao povo de Deus vivendo na terra durante o período da tribulação. O apóstolo João deixou claro que haveria judeus e gentios fiéis na terra durante os 7 anos da tribulação. Apocalipse, capítulo 7. Compreendendo o versículo 22, 3 dos textos descrevem os santos como vitoriosos sobre seus inimigos. Versículos 18, 22 e 27. Enquanto 2 textos nos informam que o Senhor permite que eles sejam derrotados diante de seus inimigos. Versículos 21 a 25. Os santos receberão o reino, 18 e 27, e tomarão posse dele. Versículo 22. Tudo isso será obra do Deus Altíssimo. Ele permitirá que o anticristo suba ao poder e governe o mundo, e até dará seu consentimento para que ele declare guerra contra os santos e, temporariamente, tenha a vitória. Versículo 21. A expressão oprimirá os seus santos. Versículo 25 descreve a perseguição contínua do anticristo ao povo de Deus e suas palavras blasfemas contra o Senhor e seu povo. E eu encerro a compreensão no livro do profeta Daniel, capítulo 7, comentando o versículo 28. Como Daniel reagiu a tão grande revelação? Ele ficou aterrorizado e seu rosto empalideceu. Mas ele não contou a ninguém o que o Senhor lhe havia mostrado. Os últimos capítulos revelam que, depois que recebia uma visão do Senhor, Daniel muitas vezes adoecia e ficava incapaz de trabalhar. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 10, exposição bíblica dos versículos 1 a 14 e versículo 20. Esta seção descreve os eventos que irão ocorrer no meio da tribulação de 7 anos. Isso explica, de uma forma ou de outra, a frequente menção de João ao segmento de 3 anos e meio. No início desse período, o anticristo começou a fazer sua conquista com a promessa de proteger os judeus e ajudar na reconstrução do templo em Jerusalém. Após aquele tempo, no entanto, ele quebrará seu acordo.
invadirá o templo e começará a perseguir o povo judeu. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. As características apresentadas nesses versículos, o livro na mão dele e a postura impressionante que ele assumiu, sugeriam identificar o anjo como Jesus Cristo. O livrinho contém o restante da mensagem profética que João entregará, uma vez que o nosso Senhor era o único digno de segurar o rolo e romper-lhe os selos. Capítulo 5, versículos 5 e 6. Podemos concluir que ele é também o único digno de dar ao seu servo o restante da mensagem. Vimos o arco-íris em torno do trono de Deus, capítulo 4, versículo 3. Aqui ele se acomoda como uma coroa sobre a cabeça deste mensageiro. O arco-íris era o sinal de Deus para a humanidade de que ele jamais destruiria novamente o mundo com um dilúvio. Até na ira, Deus se lembra de sua misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Seja quem for esse anjo, ele tem autoridade do trono de Deus dada a ele. Jesus muitas vezes apareceu no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Referência Êxodo 3, versículo 2 e Juízes 2, versículo 4. Compreendendo o versículo 4, na Bíblia, um segredo é uma verdade oculta aos que são de fora, mas revelada ao povo de Deus por meio da sua palavra. Mateus 13, versículos 10 a 12. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Apocalipse, capítulo 10, com a exposição bíblica dos versículos 9 a 11. A palavra de Deus é comparada com alimento, pão, Mateus 4, versículo 4, leite, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, carne, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 2, e mel, Salmos 119, versículo 103. Todavia, Deus não irá colocá-la à força em nossa boca e obrigar-nos a recebê-la. Ele a entrega a nós e devemos aceitá-la. Ele também não pode mudar os efeitos que a palavra terá em nossa vida. Vamos experimentar tanto o sofrimento como a alegria, tanto a amargura como a doçura. A palavra de Deus contém promessas e certezas doces, mas também advertências amargas e profecias de juízo duro. O cristão dá testemunho tanto de vida como de morte. Referência 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Recebam essas palavras em nome de Jesus.